Podem tomar assento, por gentileza, queridos. Eu vou começar a nossa reflexão hoje com João capítulo 19, versículo 5. Eu quero falar hoje com vocês sobre a virilidade de Cristo. Eu vou trazer essa mensagem, é a primeira vez que eu prego essa mensagem num culto de domingo de manhã. E também considerando que a nossa revista da Escola Bíblica Dominical tratará na próxima lição, no próximo domingo, sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Depois dessa lição, virá a desconstrução da feminilidade bíblica. Mas eu quero, já aproveitando o ensejo do assunto, do tema da revista para a semana que vem, aliás, este tema ele é tratado também na quinta-feira, previamente, na quinta-feira à noite. Então eu quero falar sobre o nosso maior modelo de masculinidade, o nosso maior modelo de virilidade, que é Jesus Cristo, o homem perfeito aprovado por Deus. Nós vivemos dias de masculinidade tóxica, tem até movimentos como o Red Pill, que promovem isso. Eu sou contra isso, eu sou contra o homem machista, mandão, opressor, que não respeita a mulher, e isso principalmente, não só no casamento, mas em qualquer circunstância. Eu não tenho um pingo de respeito por um homem que agride uma mulher, principalmente fisicamente. Então, Cristo é o nosso modelo. E nós temos aprendido, e aprendemos à luz da Bíblia, que os maridos devem amar suas esposas, como Cristo amou a igreja, e morreu por ela, e se entregou por ela. Então, o marido é o líder no lar, conforme a Bíblia coloca, mas ele é o líder servo. Ele tem que servir a família, servir a esposa. É um líder servo, é uma liderança de servo. Então, eu falei isso para minha esposa uns tempos atrás. Assim como Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela, eu daria a minha vida por você. Eu falei isso para ela. Espero que Deus me dê graça, se chegar o momento, eu não voltar atrás. Mas eu nunca tinha falado isso para minha esposa. Mas eu falei. Se houver uma situação em que você vai morrer e eu posso livrá-la da morte, eu vou morrer no seu lugar. Então é isso que está no meu coração. E se está no meu coração, se for preciso, Deus vai me dar força. Amém, amém. Então eu quero ler com vocês sobre isso, João capítulo 19, versículo 5. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos usa essa expressão. Vamos lá. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos disse à multidão que estava ali pedindo a morte de Cristo: eis o homem. A expressão em latim é et homo. Eis o homem. Eu tenho um autor que me ajudou na preparação dessa mensagem, que é o Oswald Sanders, com seu livro Cristo Incomparável. Meus irmãos, Jesus não era apenas um homem, ele era um homem viril, a coroa e a glória da humanidade. Há muita injustiça cometida contra Jesus pelos artistas em seus quadros, pinturas e filmes, onde os seus traços pendem mais para a feminilidade do que para a masculinidade. Jesus com a pele muito branquinha, aquele rosto parece um rosto feminino, de muita delicadeza demais. A Bíblia não apresenta qualquer descrição física de Jesus. Tem uma informação que vem de Flávio Josefo, há uma descrição sobre Jesus, mas mesmo assim não está na Bíblia. Então não tem valor de fé para nós. Fala do cabelo de Jesus, fala da sua barba, do seu semblante e assim por diante. Mas nós não sabemos. E a Bíblia não diz. Jesus era um homem gentil, educado. E muitos creem, porque por ele ser justo e bom, um pouco suave, né? Acho que ele era um pouco suave. Eles se esquecem de que Jesus possuía a mansidão de um cordeiro e a bravura de um leão. Jesus era manso e humilde de coração, mas ele não era bobo, ele não era ingênuo,
Ele tem rosto de cordeiro, mas ele tem rosto de leão também. E Jesus provou isso ao longo da sua vida. Um dia, um jovem estava conversando com um conselheiro cristão. Ele disse: eu não admiro o seu Jesus. Ele parecia muito fraco e afeminado. Eu admiro homens que têm sangue nas veias, ou sangue nos olhos, né? E o jovem então expressou para aquele conselheiro cristão a sua admiração por Elias, o profeta do fogo, e João Batista, homens de coragem. Esses sim eram homens corajosos. Aí o conselheiro cristão disse para aquele jovem que quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem os homens diziam ser ele, informaram, que alguns diziam que Jesus era João Batista ou Elias. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 14. Interessante. Quando perguntaram, quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que o senhor é Elias. Outros dizem que o senhor é João Batista. Se Jesus tivesse uma aparência fraca e delicada, ele seria comparado ao áspero Elias ou ao ousado João Batista? O jovem respondeu, eu nunca tinha pensado nisso. Então Jesus foi comparado a homens corajosos na palavra de Deus. As pessoas são inclinadas a pensar que bondade, inocência, paciência, humildade e pureza são traços de um caráter fraco. Mas isso estava muito longe do caráter de Jesus. Jesus foi um homem corajoso. Mais do que qualquer ser humano, Jesus sabia dos perigos que o cercavam. E mesmo assim, quando enfrentou os perigos, nunca demonstrou medo ou covardia. A forma mais elevada de coragem é quando a pessoa sabe das consequências de suas ações e mesmo assim não muda, não tremula, não fica em cima do muro. Com Jesus foi assim, ele nunca ficou em cima do muro. Falo ou não? Devo falar ou não? Será que eu falo? Será que eu falo agora? Será que eu falo depois? Isso nunca aconteceu com Jesus. Embora Jesus soubesse que Jerusalém seria o lugar do seu sofrimento e da sua morte, ele não fugiu de Jerusalém, ele não se esquivou do lugar. É o que está lá em Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19, ele diz assim, estamos subindo para Jerusalém. Ele poderia ter começado, não vamos mais para Jerusalém. Vamos mudar o foco, vamos para Betfagé, vamos para outro lugar. Mas ele diz, estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Jesus disse. Jesus sabia até de que morte ele ia morrer, como ele morreria, o que acontecia. Ele já sabia disso. Mesmo assim, ele não fugiu de Jerusalém. Quanta gente fugiria? Quanta gente já ia correr para o Paraguai, já ia correr para a Argentina, já ia correr para outro lugar. Jesus enfrentou, porque ele nunca foi medroso. Ele nunca foi medroso. Quando ele foi assediado pelo traidor e pela multidão, lá no jardim, no Getsêmani, ele não exerceu qualquer poder sobrenatural para escapar. Ele nem se escondeu quando foram prendê-lo. Olha o que diz Lucas capítulo 18, versículo de 3 a 8. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Responderam eles, Jesus, vocês estão procurando Jesus? É esse aqui. E apontou para Pedro. É esse aqui que é Jesus. Depois, ou então não deu certo com Pedro, apontou para Tiago. Esse aqui que é Jesus. Não, ele não fez. Apontou para um e para outro. Ele não colocou um discípulo na frente dele. Ele disse, sou eu. Sou eu. Sabe o que aconteceu? Eles recuaram e caíram por terra. O poder da presença de Jesus. Coisa tremenda. O poder da sua presença. Novamente, Jesus lhes perguntou, a quem vocês procuram? A essas alturas já teria dado tempo de fugir. Mas ele está ali perguntando, a quem vocês procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré.
Eu gosto de começar o programa com essa expressão, em nome de Jesus de Nazaré. O programa de rádio. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe os meus discípulos ir embora, deixe ir embora estes homens. Jesus nunca demonstrou medo de enfermidades, de demônios ou de qualquer ser humano. Quando apontava um leproso, não posso chegar perto. Posso pegar lepra, posso ficar doente. Eu tenho um ministério pela frente. Eu tenho um grupo de discípulos que eu estou treinando. Eu tenho uma agenda. Eu não vou me aproximar do leproso, pois ele aproximava. E ele chegava, e a lepra fugia, porque todo mal foge na presença de Jesus e ao nome de Jesus. Glória a Deus. Ele nunca demonstrou medo diante de demônios. O endemoniado gadareno, lá em Marcos 5, que a turma amarra com correntes, e ele arrebenta as correntes, e vive no meio dos sepulcros, uma figura grotesca, horrível e feia. E Jesus se aproxima, e liberta aquele homem, e depois ele vê, a gente percebe tanta doçura naquele homem, tanto amor por Jesus, que ele queria seguir a Cristo. Ele estava em paz, ele estava bem. Jesus diz, não, você não vai me seguir. Vai para os seus, volte para a sua família e conta para eles o que Deus fez na sua vida. Jesus não tinha medo. Jesus não tinha medo de qualquer ser humano. Nunca teve medo de Caifás, de Anás, de Pilatos, de Herodes, do Império Romano. Nunca teve medo de ninguém. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Jesus foi um homem de palavras corajosas. Um homem que pronuncia palavras que lhe trarão terríveis e dolorosas consequências é corajoso. E Jesus nunca deixou de declarar por medo uma só palavra que o Pai lhe deu para falar. Pai, não dá para mudar isso não, porque vai complicar a minha vida aqui embaixo, né? A situação aqui não é boa, a situação aqui é difícil, não é favorável. Não, ele nunca fez isso. Olha o que está em João capítulo 18, versículo de 19 a 23. Ainda durante o seu julgamento. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina e dos seus ensinamentos. Quero fazer uma pausa aqui. Eu quero rapidamente passar algo para vocês sobre a pergunta do sumo sacerdote. Ele interrogou Jesus sobre os seus discípulos. Me dá a lista dos discípulos. Quem são eles? O que eles fazem? Qual é a tarefa de cada um? Qual é a posição de cada um no grupo? O que eles estão aprendendo contigo? Qual é a sua doutrina? O sumo sacerdote foi interrogar Jesus acerca dos seus discípulos. E o que ele podia falar dos discípulos? A turma já tinha fugido, já tinha abandonado. O que ele poderia falar? Mas o sumo sacerdote evitou a verdadeira pergunta. A pergunta que ele deveria fazer: quem é você? Quem é você? É verdade que você ressuscita os mortos? É verdade que você abre os olhos aos cegos? É verdade que você faz o surdo ouvir e o mudo falar? É verdade. É verdade que você parou o enterro lá em Naim, e você ressuscitou o filho lá daquela viúva? É verdade isso? Isso ele não perguntou. É verdade que você é o Messias? Isso ele perguntou depois, Jesus respondeu. Mas neste momento ele perguntou dos discípulos. Ele evitou a pergunta verdadeira. E assim a mídia trabalha hoje. Alguém faz uma coisa errada, é evangélico. Um pastor produz escândalo, é evangélico. Um policial bate em alguém, não devia bater, é evangélico. É sempre assim, é sempre sobre os discípulos. A mídia não está interessada em Cristo, Salvador, Filho de Deus, Deus o Filho, divino, perfeito para sempre. Aquele que derramou o seu sangue por nós e nos lavou dos nossos pecados. A mídia não está interessada nisso. E Jesus então continua. Eu falei, respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em segredo. Jesus não fez parte da maçonaria, não fazia parte da maçonaria, porque não tinha segredo para guardar. Tudo de Jesus é aberto. Assim também é na igreja do Senhor, não tem ensino secreto, não tem nada secreto. Tudo é aberto. A palavra de Deus está aberta para todos ouvirem, para todos crerem, com a graça de Deus. Nada disso em segredo. Por que me interrogas?
Certamente eles sabem o que eu disse. Essa gente que me ouviu na sinagoga sabe o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Como, você não tem educação? Você não tem, a tua mãe não ensinou educação? O guarda. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei com pena desse guarda. O guarda, ele esbofeteou Jesus. Ele deu um tapa no rosto de Jesus. Pobrezinho desse guarda. Pobrezinho. Eu não queria estar na pele dele, e nem na alma dele, e nem na alma dele. Respondeu-lhe Jesus para o guarda: se eu disse algo de mal, denuncie o mal, dê-me testemunho, aponta o mal que eu falei. Mas se eu falei a verdade, por que me bates? Sua resposta para Pilatos foi corajosa, como nós vemos em João capítulo 18, versículo de 33 a 36. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Aqui Jesus foi corajoso, porque ele não respondeu como Pilatos queria, sim ou não. Sim, eu sou, ou eu não sou. Isso aí a turma inventou aí a meu respeito. Você sabe que a turma fala demais, né? Naquela época não tinha Facebook, mas se tivesse ele ia falar. No Facebook vale tudo, né, Pilatos? A turma coloca o que quer. Não, ele não deu a resposta que Pilatos queria ouvir. Ele perguntou: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu-lhe Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Você não fez nada. Não se defendeu, não falou, não arranjou um advogado para te defender. Você aparece aqui indefeso diante de mim. Quem é que vai te garantir? Foram o teu povo. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. O seu reino é o de Roma. O seu rei, o seu líder, o seu imperador está em Roma, mas o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Veja ainda um outro momento, nós encontramos em João capítulo 19, versículo de 7 a 11. Os judeus insistiram: temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Que bom nós sabemos que Jesus se declarou filho de Deus porque ele o é. Que bom. Ele se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. O que será que passou na mente do governador? Filho de Deus? O que existe por trás disso? Ele não era um homem espiritual, piedoso, nada disso. Mas eles tinham suas superstições. E se eu estiver tratando com alguém especial, diferente, e de fato ele estava. O problema é que ele não sabia. Mas ele estava, porque Jesus é diferente de todos. Jesus é incomparável. E aí ele começa, né? Aonde que eu parei aqui? Espera aí um pouquinho. E Pilatos então ficou mais amedrontado e voltou para dentro do palácio e perguntou para Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Mais um ato corajoso de Jesus: você não responder ao governador. Você se nega a falar comigo? Olha aí. Disse Pilatos: não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Não falou nem matá-lo, crucificá-lo, que era a morte mais cruel que existia na época. Jesus respondeu, e de novo, não como ele gostaria de ouvir: sim, senhor, eu sei, o governador tem poder, é verdade. Ninguém discute isso, todo mundo sabe. Em todo o Império Romano, que o governador aqui na Judéia tem poder. Aí Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. E Pilatos entendeu que ele não estava falando de Roma, estava falando de cima, é lá do céu. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. E aqui nós ficamos sabendo que existem pecados menores e pecados maiores.
querer dizer que todos os pecados são iguais, não são, porque aqui Jesus disse, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então tem pecado maior e pecado menor. Jesus tinha resistência física. A quantidade de suas viagens, do trabalho desenvolvido durante o seu ministério terreno, demonstram que Jesus tinha grande resistência física. Ele era uma pessoa nessa altura com cerca de 33 anos. E ele não foi um fracote. Há informações de que Jesus tinha viajado mais de 4.000 quilômetros a pé. E nem todas as suas viagens foram registradas na Bíblia. Ele não estava fazendo exercício físico, pois ele parava para atender a multidão, curar, ensinar, aconselhar, ouvir. Jesus fazia muito disso. E além do cansaço físico, havia esgotamento mental, emocional, o assédio dos escribas, dos fariseus, tentando pegá-lo em alguma palavra, tudo isso. O ministério de Jesus foi um ministério custoso e cansativo e foi combatido. Ele foi combatido o tempo todo. Enquanto ele falava, tinha gente ouvindo para levar informação lá para as autoridades. Quando ele fazia um milagre, a turma dizia, você faz milagre, expulsa demônio pelo poder de Satanás, de Belzebu, príncipe dos demônios. Ele não tinha trégua. Foi assim, e mesmo assim ele não azedou, ele não amargou, ele amou, e ele continua amando, porque Jesus é amor. Deus é amor. Então eu acho isso muito interessante. Só um homem fisicamente forte suportaria o que Jesus suportou. E ele nunca ficou doente. Nunca ficou doente, nunca teve preguiça, nunca ficou na cama mais tempo do que deveria. Nunca os discípulos chegaram para ele dizendo, mestre, você não vai sair hoje? Mestre, está tudo bem? Não, ele tinha uma vida regrada, uma vida pautada pela ordem. Jesus era assim, e não havia imprevisões. Jesus também era dotado de um silêncio corajoso, porque é mais fácil falar do que fechar a boca. Jesus sabia quando falar e quando ficar em silêncio. Nunca falou para ofender alguém. Diante de Pilatos e de Herodes, ele manteve um silêncio majestoso. Os seus momentos de silêncio foram eloquentes, falavam, gritavam. Vou dar um exemplo. Mateus capítulo 20, alguns exemplos. Mateus 26, versículos de 62 a 64. Então o sumo sacerdote levantou-se aí durante o julgamento e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo. Você é o Cristo, o Filho de Deus? Diga-nos se você é o Cristo. Os críticos da Bíblia, os teólogos liberais, eles dizem que Jesus não sabia que era o Messias, nunca declarou ser o Messias. Mentira. Quando o sumo sacerdote perguntou para ele, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou. Está lá no Evangelho de Marcos, de forma explícita, eu sou. Ele falou isso. Depois que ele curou o cego de nascença, lá em João capítulo 9, e ele encontrou o cego depois do tempo, tranquilo, já curado, Jesus chegou para ele e perguntou, você crê no Filho de Deus? E ele pergunta, que é um título messiânico. E aquele que era cego perguntou para ele, quem é ele, Senhor, para que eu creio? Aquele que fala contigo. E naquele momento o cego se ajoelhou e o adorou, porque Jesus é digno de toda adoração. Hebreus 1:4 diz que todos os anjos de Deus o adorem. O adorem. Então eu acho isso muito interessante. E aí, tu mesmo disseste, né? Em Mateus capítulo 27, versículo 12, está escrito, acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Ele tinha controle sobre si. Marcos capítulo 14, versículos 4 e 5. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Eu estou te perguntando. Você não faz isso com um homem daquele. E Pilatos era cruel, ele era terrível, ele era doido. Não custava nada para ele matar as pessoas. E ele diz, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Não havia muitas coisas. Acusavam que ele se declarava filho de Deus, que ele era contra a lei, que ele falava contra o templo, mas nunca acusaram Jesus de pedofilia, de roubo, de mentira, de adultério, de fornicação, nada, de ter roubado alguma coisa, nada disso
porque ele é o santo de Deus. Mas Jesus não respondeu nada. E o que a Bíblia diz? E Pilatos ficou maravilhado, impressionado com o silêncio de Jesus. Quem é este que fala até de boca fechada? Quem é este que fala com o seu olhar, com a sua postura? É Jesus de Nazaré. Jesus possuía também uma severidade inflexível. O homem que não tem um coração sensível, quando indignado, se torna duro e cruel. Aquele que apenas tem o coração sensível, se torna fraco. Assim, em Cristo, a justiça e a misericórdia marcaram o encontro no caráter e na pessoa de Cristo. Veja a indignação de Jesus e a atitude dele. Em Lucas capítulo 19, versículos 45 a 47. Quando entrou na casa do Pai, lá no templo, expulsou os vendilhões com firmeza e coragem. Neste episódio, nós vemos a bondade e a severidade de Deus. E essa expressão bondade e severidade aparece em Romanos capítulo 11, versículo 22. E tudo indica que Jesus tenha feito isso sozinho. Ele não reuniu os discípulos. Pedro, chega aqui, você que gosta nem de aparecer, chega aqui, Pedro. Chega aqui, João, você que é meio nervoso também. Chega aqui, turma. Nós vamos agora nós vamos chutar o pau da barraca. Nós vamos causar aqui no templo. Não, ele não envolveu os discípulos. Foi só ele. Porque Deus não precisa de ninguém para fazer uma guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Deus se basta. Deus é tudo. Ele é onipotente e ele não precisou de usar de artimanhas, de subterfúgios. Jesus tinha autocontrole. Nunca perdeu o controle de suas emoções, de suas palavras ou ações. Poder e temperança marcaram a sua vida. Poder e equilíbrio. Todas as manifestações do seu íntimo eram confiáveis, verdadeiras e equilibradas. Você e eu. Quantos palavrões nós já não falamos na vida? Depois de crente eu evito. Eu não consigo falar palavrão. Eu consigo brigar com alguém, mas sem falar palavrão. Eu consigo discutir com a minha esposa. Eu consigo. Mas eu não baixo o nível. As palavras têm que ser à luz da Bíblia. Brigar à luz da Bíblia. É desse jeito. Eu falar palavrão, eu não falo. Não falo para ninguém. Eu não consigo. Né? Mas nós quanta coisa ruim do nosso coração. A gente eu ofendo as pessoas. Já ofendi várias vezes. Mas você vai ver que em Cristo, tudo que saía lá de dentro era água pura. Era coisa boa, era coisa agradável. Suas palavras são espírito e vida, como ele mesmo disse. Então ele era dotado de autocontrole. Todas as manifestações do seu íntimo eram confiáveis, verdadeiras e equilibradas. Isso só aumenta a nossa admiração por ele. Jesus foi um homem também de fazer fortes denúncias. A tendência de muitos pastores e igreja hoje é enfatizar apenas o amor de Deus, é acomodar as coisas. Quando vai defender alguma coisa, em cima do muro. Quando fala de ideologia de gênero, em cima do muro. Quando fala do casamento homoafetivo, da homossexualidade, que é pecado à luz da Bíblia e é condenado por Deus, fica em cima do muro. Pior aqueles que já desceram do muro do lado errado. Desceram do muro, mas desceram do lado errado. E abraçaram o pecado. E estão hoje agradando a homens. Eles querem ficar bem com a ONU. Eles querem ficar bem com a Organização Mundial de Saúde. Eles querem ficar bem com o Supremo Tribunal Federal. Eu quero ficar bem com Deus. Eu quero abraçar Deus. Eu quero ir para o céu. Eu não quero nada deste mundo. Eu quero Jesus. Porque Jesus me comprou com o seu sangue. E um dia verei a sua face. Face a face. Nós esperamos ver Jesus. Quero isso. Quero isso. Glória a Deus, eu sei, Deus na sua misericórdia tem me mostrado como é que eu devo me conduzir, como é que eu devo fazer, o que eu devo seguir, é a palavra de Deus, nosso pensamento está cativo a Cristo. Tem um pastor aí, complicado, progressista, que um dia pregou o evangelho, e pregou muito, e era uma maravilha ouvi-lo, mas ele caiu, apostatou-se, e hoje ele diz que ele é um livre pensador. Eu sou um livre pensador. Eu não sou.
Eu nunca vou ser um livre pensador, porque todo o nosso pensamento está cativo a Cristo. Eu quero ter a mente de Cristo, eu quero falar a palavra de Deus, eu não quero sair da palavra. E outra coisa, eu já estou velho demais para mudar. Se eu não mudei até hoje, daqui para frente é que eu não mudo mesmo. Glória a Deus. Quero morrer fiel. Com o dia que vocês estiverem em volta do meu caixão, vocês, com a graça de Deus, vocês vão poder falar: esse aí ficou na Bíblia, esse aí não saiu da Bíblia. Não quero sair da palavra por nada neste mundo. Posso perder o que for, não tem problema, eu já ganhei a Cristo, que é o maior de todos os tesouros. Nós já ganhamos a Cristo, isso é o principal. Então Jesus era assim, ele fazia fortes denúncias. Mas eu lamento hoje, quantos pregadores, pastores, líderes evangélicos em cima do muro, perderam a convicção, perderam a unção para falar, perderam a voz profética. Eles não têm mais voz profética, é uma voz liberal, é uma voz suavizada, é uma voz que combina bem com o pecado. Não é o que eu quero para a nossa vida de maneira alguma. Hoje as palavras em muitos púlpitos são cheias de incertezas e de lisonjas. O que muitos pregadores hoje buscam é agradar o pecador nos seus pecados. O pregador não tem medo de denunciar os pecados nos dias atuais. O pregador que não tem medo de denunciar os pecados nos dias atuais é criticado e tido como diferente de Jesus. Jesus era amor. Esse cara é radical. Jesus era tolerante. Esse cara não é. Não, Jesus, ele era radical. A lei dizia, né, não adulterarás. Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração já pecou, já adulterou. Isso é ser radical. Jesus era radical com o pecado, cheio de amor, mas radical com o pecado. E Jesus sabia da implicação do pecado. Ele sabia tanto que ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele sabia o que o pecado podia causar. E nós vemos hoje que Jesus denunciava. Ouça as palavras de Jesus denunciando. Em Mateus capítulo 23, eu vou citar alguns versículos. Versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Versículo 16. Ai de vocês, guias cegos. 17. Cegos insensatos. Versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Versículo 33. Serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Como escapar? Não vão escapar. Essas palavras foram dirigidas aos líderes religiosos. Não há, meus irmãos, qualquer sinal de fraqueza ou de delicadeza nessas palavras aqui de Jesus, ou de medo de maneira alguma. Jesus era dotado também de uma franqueza intransigente, ele era honesto. Ele nunca suavizou o discurso para ganhar ou para não perder discípulos. Sempre avisou que quem quisesse segui-lo deveria calcular o preço. Haveria renúncia e cruz. O amor a Cristo tinha que transcender o amor por familiares e pela própria vida. E Jesus nunca disse para ninguém: vem para cá, que eu vou te ordenar pastor. Vem para cá que você vai ter cargo. Vem para cá que nós temos uma posição muito vantajosa aqui para você. Ele nunca fez isso. Não. Ele chamava para morrer. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Vem e segue-me. E você terá um tesouro no Bradesco. É isso? Um tesouro no Santander. Não. Um tesouro no céu. Lá está o nosso tesouro. Jesus foi assim. Então ele era franco. Sempre avisou isso. Em Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38, ele declarou: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim, não merece a mim. Irmãos, eu temo que muitos crentes estão fazendo o inverso. O filho é mais importante, o parente é mais importante, a esposa é mais importante, o marido é mais importante, e não é.
Cristo é o primeiro na nossa vida. Acima de tudo, acima da minha esposa, da minha sogra, que eu tanto amo, acima dos meus parentes, acima do meu filho, acima do meu neto que eu vou conhecer, não tem ninguém acima de Cristo. Ele é único. Ele é que sacia a nossa alma, que alegra o nosso coração, que nos dá sentido, que nos livra de uma vida vazia, de uma vida sem sentido. Como os ímpios sofrem, que vida triste eles levam, mas nós temos alegria eterna, porque Cristo já nos comprou e já nos deu nele a vida eterna. A nossa vida é diferente. Cristo foi resoluto até a morte, firme, corajoso até a morte. No final da sua agonia na cruz, com a língua ressecada, as juntas deslocadas, feridas e dores por todo o corpo, seus ossos expostos, lhe ofereceram fel e vinagre para aliviar o seu sofrimento. O fel e vinagre não era para castigá-lo, é pelo contrário, é para aliviar o sofrimento, funcionaria como uma anestesia, um anestesiante. Quando Jesus provou e viu que era aquilo, ele recusou. Eu creio que Jesus estava aberto para tomar água, porque ele estava sedento. Nem sei como medir o tamanho dessa sede, mas quando ele provou, é anestesia, para aliviar a minha dor, eu não vou tomar, porque eu vim aqui para assumir toda a dor do pecador. Todo o pecado, toda a consequência do pecado está sobre mim. E eu vou em frente, eu não vou recuar, até que a obra seja completa, seja feita. Jesus não deixou nada pendente lá na cruz, ele fez uma obra completa. Quando ele diz em João 19:30, está consumado, acabou, é porque acabou mesmo. Ninguém precisa dizer, não, ele não acabou, como diz os adventistas. Ele só entregou o sangue para o Pai, lá em outubro de 1844, nada disso. Jesus penetrou até o interior do véu e apresentou o seu sangue ao Pai. O sangue precioso, o sangue do conserto eterno, que nos purifica de todo o pecado. Jesus foi assim. Então nós vemos isso em Mateus 27, versículo 34. Ele não recuou do sofrimento. Ele sempre demonstrou ser um homem viril, mesmo nos momentos mais desafiadores da sua vida terrena. Cristo e não os astros de Hollywood. Cristo e não os deuses gregos ou romanos, como Zeus, Júpiter, e como Apolo, e como outros deuses. Cristo e não os campeões de futebol, como Ronaldinho Fenômeno, o outro Ronaldo, como Pelé, como Zico, como Maradona, como qualquer outro astro do futebol, ou um ator de cinema famoso, ou um político famoso, um líder famoso. É Cristo e nenhuma outra pessoa é o nosso modelo de homem perfeito. Não há ninguém como Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos curvar nossas cabeças.